receba uma boa palavra para o teu coração. Bom dia com Jesus. A Bíblia diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. O padrão divino para o marido. O homem, conforme Deus o criou, tem toda a estrutura de um protetor, de um defensor, de um provedor. Deus formou o macho não apenas para ser um pai no sentido biológico, mas também no sentido moral. Por exemplo, segundo a Bíblia, os cristãos fiéis são filhos espirituais, adotivos de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, embora não sejamos de sua descendência biológica. Paulo, apóstolo, parte desse princípio para dizer qual o papel do homem perante sua esposa e filhos, sejam biológicos, sejam do coração. Assim como Abraão é o cabeça tanto de Israel, nação, quanto de Israel, igreja, assim Deus fez o homem que, ao exercer o papel de marido, seja o cabeça do lar, o protetor, o abençoador da esposa e filhos. O padrão divino para o marido: amar a esposa. A ordem divina é clara e abençoadora. Maridos, amai vossa mulher. O verbo amar aqui é ágape, amar sacrificialmente, um amor conforme o amor com que Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu, se entregou por ela. O problema é que o pecado transforma o ser humano num monstro egoísta. Quem casar com a bênção de Deus precisa estar disposto a negar a si mesmo em favor da pessoa amada. Isto é um imperativo. O padrão divino para o marido: imitar a Cristo. Para ser cabeça do lar, é preciso antes que o marido se entregue sem reservas a Jesus Cristo e à sua esposa, amando-a conforme Cristo. O que tem preservado a fé cristã e a preservará até a consumação dos séculos, quando da volta de nosso Senhor Jesus à terra, é a igreja nos moldes do Novo Testamento. E a igreja será sempre formada por famílias, onde o marido fiel será sempre um imitador de Cristo, tanto na proclamação do Evangelho, como no seu testemunho através da vida comum do lar, como nos diz também o apóstolo Pedro. Confira, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O padrão divino para o marido: entregar-se à esposa. Quando se ama de verdade, entrega-se sem reservas. Quando se casa por amor, busca-se sempre, antes de tudo, a felicidade de quem se ama. Sempre. O maior tratado e poema sobre o amor jamais escrito assim diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 e 5. O marido que é fiel a Deus é fiel à esposa e prova que é fiel a Deus na medida em que não procura os seus interesses, e sim, antes de tudo, os interesses da sua esposa. É claro que estamos falando sobre o que a Bíblia ensina, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. O padrão divino para o marido: amar a esposa, imitar a Cristo, entregar-se à esposa. Pastor Emanuel de Menezes Costa, Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, Rua Maruim, 1587, Bairro Cirurgia, Aracaju, Sergipe.